O Kaiju número 9 acaba de fugir daquele local. Kafka Ribino estava arrasado. Ao menos ele conseguiu defender Kikoro daquela explosão. À sua frente vemos uma grande destruição. Genarumi também protegeu o cientista Kurusu, mas aquilo não parecia nada como uma vitória. Kafka se lembra das últimas palavras do inimigo. Na próxima vez que eu agir, será o nascimento da era dos Kaijus. O Kaiju número 8 volta à sua forma humana. Ele grita dizendo: "Não fale uma merda dessas com o rosto do diretor, droga!" Kafka chorava e Narumi continuava sério. 2 dias então se passam e agora acontece o anúncio oficial para todo o Japão. Notícia urgente: o Departamento de Eliminação acabou de anunciar que o diretor da Tropa de Defesa, Isao Shinomiya, foi morto em combate. Isao Shinomiya liderou o extermínio de kaijus no Japão por mais de 30 anos. Desde seus dias como capitão, é esperado que a sua morte cause profundo impacto e reverbere por toda a organização. Vemos então a primeira divisão na base naval Ariake. Todos estavam vestidos de preto. Aquele era o velório do diretor Shinomiya. Seus amigos e oficiais estavam presentes. Do ranking mais alto ao ranking mais baixo daquele lugar, vários soldados e superiores estavam chorando, inclusive Kafka Ribino. Ao disparar os tiros para a despedida de um herói, vemos que todas as divisões estavam de luto. Na base Tashikawa, a terceira divisão de Minashiro, Soshiro Hoshina e os outros também prestavam homenagem. O mesmo acontecia na base Matsumoto, onde Reno, Ichikawa e Haru estavam. A base Kanazawa, onde fica a segunda divisão, vemos Aoi Kaguragi e Sumo prestando reverência junto aos outros. Kikoro Shinomiya estava na sala do diretor, chorando sobre a mesa que era de seu pai. Kafka percebe que sua amiga não foi ao enterro, e nesse momento Genarumi chega até a sala do diretor. Ele perguntava: "Vai ficar aí sem se despedir?" Kikoro então responde: "Eu não pude fazer nada, fui lenta demais, fraca demais. Por minha causa, o número 9 fugiu." Narumi fala que ela estava errada, mas Kikoro continua: "Capitão Narumi, eu quero ser mais forte. Meu pai ainda deve estar preso no número 9. Vou me despedir dele só quando nós da tropa de defesa acabarmos com o número 9. Perdão por perder minha compostura. Aceitarei a punição pela ausência não justificada." A garota enxuga suas lágrimas e Narumi falava: "Shinomiya, até nos encontrarmos de novo, farei você ser tão forte quanto eu. Tudo que o Sr. Isao me ensinou, vou passar para você. Espero que consiga acompanhar e me mostre resultados. Se fizer isso, deixo passar sua ausência na cerimônia." Kikoro agradece ao capitão e vemos que do lado de fora daquela sala, Kafka Ribino estava escutando tudo. Ele não queria interromper aquele momento, mas jura para si mesmo que vai acabar com a raça do número 9. Após a intensa batalha contra os kaijus formiga, vemos a tropa de limpeza tentando desmembrar os corpos. A casca era muito dura e rapidamente vai cegar as lâminas da motosserra. Eles devem cortar nas juntas e deixar para quebrar o restante no bunker. Um dos homens se pergunta o que vai acontecer agora. Quem morreu foi o Isao Shinomiya. Quando eu era criança, acreditava que ele era invencível. Já tem pessoas fugindo do país com medo de outro ataque do número 9. Nós também devíamos ir. Porém, nesse momento, o chefe grita: "Seus idiotas, eu não vou sair daqui. Se a gente fugir, quem vai limpar tudo quando a tropa derrotar o número 9? Os outros caras dizem que às vezes o Toko fala coisas bem maneiras." Toku tinha plena certeza que a tropa de defesa do Japão não iria deixar essa passar, não é mesmo, Kafka? Aqueles são os antigos colegas de trabalho do Kafka, os mesmos que são orgulhosos por um deles ter entrado na tropa. Kafka Ribino representa muito mais do que sua própria história, e nesse momento acompanhamos o treinamento de Kikoro. Ela estava utilizando um bastão para treinar com a líder de pelotão, Rin Shironomi. Apesar dos ataques de Kikoro, ela não consegue acertar nenhum em Shironomi e acaba perdendo a luta. Genarumi acha aquilo um tédio. Me pergunto quando estará em um nível de me enfrentar diretamente. Todos os líderes de pelotão da primeira divisão são qualificados para serem capitães. Eu devo zerar esse jogo em um mês, então supere todos eles até lá. Não acho que vai dar tempo, a menos que seja uma prodígio. Vamos começar o jogo. Narumi desafia Kikoro. Enquanto ele finaliza seu jogo portátil em um mês, ela deve superar os líderes de pelotão da sua divisão.
De repente o vice-capitão Eiji chega até ali e chuta Narumi. Ele deve começar a trabalhar. Kikoro desafia a líder Shinonomi novamente. A mulher fica surpresa, realmente essa novata quer superá-la em um mês. Quando os novatos são animados, isso também a contagia. As duas começam a lutar novamente e Eiji pergunta para Narumi. Já se decidiu sobre o número 8. Agora que o Isao se foi, a decisão de mantê-lo ou não na tropa é sua. De repente os cientistas chamam pelo capitão Narumi e o vice-capitão Hasegawa. Eles têm atualizações sobre o número 8. Ao chegarem lá, eles são informados que a transformação em Kaiju estava avançando. Os cientistas então mostram que um ponto específico do corpo de Kafka não voltou ao normal. Parte de sua mão ainda estava transformada em Kaiju. Eles não podiam confirmar nada, mas se Kafka continuar se transformando, talvez ele nunca mais volte a ser um humano. Após essa análise, vemos Kafka refletindo. Ele se perguntava se ainda poderia lutar agora que todos sabem sobre a sua mão. Ele não quer ver seus amigos sofrendo novamente e precisa derrotar o número 9. Narumi chega até ali. Ele senta ao lado de Kafka e diz: "Vou ser direto, você não pode ficar na tropa, deve saber o motivo. Se você continuar se transformando, pode nunca mais voltar a ser humano. Eu não posso deixar que alguém lute nessas condições." Kafka fica surpreso, ele não conseguia acreditar naquilo, seu sonho estava acabado. Porém, de repente, Narumi segura Kafka pela camisa e diz: "Agora vou dizer só mais uma coisa, Kafka Ribino, nos empreste a sua força. Não ligo se você virar um Kaiju para sempre. Se isso acontecer, eu mesmo te mato. A nossa prioridade agora é eliminar o Kaiju 9, não importa o custo. Você concorda? Só nós que estávamos lá naquele dia sabemos o tamanho dessa frustração. Duvido que você teria a coragem de dizer que vai desistir." Kafka fica sério e responde: "Existe um lugar que eu almejo alcançar. O diretor foi contra as reclamações de todos e abriu um caminho para o meu objetivo. Estou à disposição, senhor." Narumi diz que entendeu e fala para Kafka segui-lo. A partir de agora, é nossa vez de dar o troco. Somos levados até a cidade de Tachikawa, em Tóquio. O vice-capitão da terceira divisão, Soshiro Hoshina, fica frente a um portão de ferro com o número 36. Ele dizia: "Bom dia, Dorminhoco. Descansou bastante?" Kaiju número 10. Vemos que parte do núcleo do Kaiju número 10 e sua cabeça estavam sendo mantidos em conservação pela terceira divisão. Somos levados até as memórias do vice-capitão Hoshina. Ele estava treinando, mas de repente é avisado de que o Kaiju número 10 acordou. Ele recobrou a consciência. Aquele Kaiju está sob custódia da terceira divisão. Hoshina pede para os cientistas conseguirem informações sobre o Kaiju 9 ou algum outro Kaiju. Porém, o monstro se negava a falar com outra pessoa, além de Soshiro Hoshina. O homem fica surpreso e por isso decide ir até lá. A fortitude do número 10 é de 5.7, mesmo estando naquele estado. É inacreditável ele ainda ter tanta energia assim. Será que poderia se regenerar? Mina pede para seus subordinados não se preocuparem, o núcleo do Kaiju está muito danificado. Aquele é o momento em que Hoshina e o número 10 ficam frente a frente. O Kaiju grita ao ver o vice-capitão. Aquele era um poderoso rugido intimidador. Os cientistas soam frio ao perceberem quanto poder um Kaiju numerado possui. E o vice-capitão conseguiu lutar de frente contra um monstro desses. Hoshina fala que o Kaiju idiota está fazendo muito barulho. Se fizer isso novamente, será fatiado por completo. O Kaiju começa a rir e dizia: "Espadachim, sabia que você era diferente. Queria ter te engolido por inteiro." O vice-capitão é alertado que o Kaiju 10 é imprevisível e por isso ele deveria ter cuidado. Hoshina então vai direto ao ponto. Tem um Kaiju que chamamos de número 9. Se você sabe algo sobre ele, fale agora mesmo. O número 10 observa a foto do número 9 e responde que fará isso sem problemas. Afinal, ele é o seu criador. Todos ali ficam surpresos ao receberem aquela informação. O número 10 daria mais informações, porém eles devem soltá-lo e Hoshina deveria enfrentá-lo novamente. O vice-capitão fala que isso não tem nenhuma chance de acontecer. De toda forma, um núcleo assim não será o suficiente para ele se regenerar e lutar novamente. O número 10 responde que sabe disso. Não é sobre isso que eu estou falando. Vocês têm tecnologia para fazer do meu corpo uma arma.
Então me transforme e me use, me dê o seu corpo. Mina e os outros ficam surpresos ao verem que o Kaiju quer virar uma arma. Nunca foi convertido em uma arma um Kaiju que ainda estava consciente. Por isso, não sabem como isso afetaria o usuário. O número 10 fala que a batalha dos dois foi divertida, foi como um sonho. Roshina discorda, aquilo não teve graça nenhuma. Porém o Kaiju responde, mentira inútil, como lutei contra você, eu sei o quão animado você estava. Nós somos iguais, sei que entende isso. Sendo uma luta emocionante, não importa se for contra um Kaiju ou um humano. Roshina pede um tempo para pensar, ele diz que logo voltará. Ele diz para a Konogi, o que diabos foi aquilo? Foi medonho demais, ele é doido por briga e bem folgado também. Senti que estava em perigo de verdade, eu não quero usar algo assim. O Konogi concorda, além de não ter precedentes, não sabemos o que ele planeja, tem o risco dele tomar o seu corpo. Roshina percebe que mesmo assim, eles não têm outra fonte de informação. Será um preço a se pagar. Ele avisa a Capitã Mina que vai aceitar a oferta do número 10. A Capitã aceita apostar nisso e irá pedir para transformar o número 10 em uma arma. Roshina arrumou um admirador estranho e ao revelar que o trato está feito, ele diz para o número 10. Entenda, eu não vou ser usado por você, sou eu quem vai te usar. Soshiro Roshina, o vice-capitão da terceira divisão, se encontra com o Kaiju número 10. Ele diz que vai usá-lo, transformando ele em uma arma. Os cientistas comentavam, ficaram sabendo, a terceira divisão está vindo. Alguém pergunta se era a Capitã Ashiro, mas o homem responde que não, é o vice-capitão Roshina. Ao que parece, conseguiram novas informações sobre o cataclismo do Kaiju número 9. Devem ter vindo do número 10, aquele que eles aprisionaram. Mas se o Capitão Roshina for apresentá-las, talvez as coisas saiam um pouco do controle. De repente vemos Kafka Ribino e Kikoru Shinomiya. Eles acabam de completar o treino da manhã. O vice-capitão Roshina estava indo para Ariake para participar da conferência anti-número 9. Kafka pensa que ainda não se desculpou com o vice-capitão por ter mantido sua identidade em segredo. O vice-capitão da primeira divisão, Eiji Hasegawa, pergunta onde está o capitão Narumi. Kikoru viu ele indo para algum lugar, com outros membros da tropa. Eiji Hasegawa diz que isso era complicado. O fato da primeira divisão e da terceira terem Tóquio como sua base de operação acaba gerando muitas comparações entre as duas divisões, o que acaba resultando em disputas territoriais e desentendimentos. Essas divisões são como cão e gato. Roshina e Narumi se encaram. O capitão da primeira divisão dizia, Roshina, quem te deu permissão para pisar no meu quintal? E o vice-capitão sorrindo responde, olha só, capitão Narumi, veio até aqui só para nos receber pessoalmente, que honra. E não se preocupe sobre a permissão, ela nos foi dada pelos seus superiores lá do quartel-general. Narumi responde que aquela base não permite cabelos de tigela. E Roshina pergunta se ele ainda estava bravo, só porque fui melhor que o senhor no treino de eliminação de kaijus pequenos. Aquelas palavras atingem Narumi fortemente. Ele cai de joelhos e seus subordinados perguntam o que os malditos fizeram. Um deles dizia, ainda não acertamos as contas pelo caso de Tsunagami do mês passado. Como ousam fazer eliminações sob a nossa jurisdição? A terceira divisão responde, vários Yojus chegaram até Mitaka, apenas aproveitamos e eliminamos o Honju. Querem que pedimos permissão toda vez, por isso vocês de elite são um saco. Narumi furioso gritava, é isso aí, digam tudo pessoal. Além disso, Roshina só me passou nos kaijus pequenos, continuo sendo o melhor nas outras categorias. Roshina responde que o recorde de disparo à distância é da capitã Ashiro Mina. Isso também atinge Narumi. Os seus subordinados perguntam por que o capitão mentiu tão descaradamente e ele grita para que todos calem a boca. Seja como for, ele não vai com a cara do Roshina. De repente o vice-capitão Eiji Hasegawa chega e dá um basta naquela discussão. Ele cumprimenta Roshina e todos os preparativos para a conferência foram feitos. Todos sentam em seus lugares e a conferência tem início. Gen Narumi, o capitão da primeira divisão, Eiji Hasegawa, o vice-capitão da mesma divisão, Jura Igarashi, a capitã da segunda divisão, Mina Ashiro, a capitã da terceira divisão, Soshiro Roshina, que é o seu vice-capitão, e Jugo Ogata, que é o capitão da quarta divisão. Jura dizia, Narumi, você é muito folgado, estou te vendo bocejar. E o capitão responde que os músculos comeram o cérebro de Jura. Sou livre para bocejar a hora que eu quiser.
Mina pede para que a outra capitã deixe Narumi. Ele não serve para nada, além de derrotar kaijus. Jugo pede calma para todos. Não nos reunimos há muito tempo. Vamos tentar nos dar bem. Jura fala que ele estava bêbado e dava para ver a garrafa. E de repente ouvimos uma ordem de silêncio. Aquele era Keiji Itami, o novo diretor da tropa de defesa, que dizia: droga, Izao, você é muito cara de pau em ir para o outro mundo na frente, deixando todos esses indisciplinados. Soshiro Hoshina vá logo direto ao ponto. O vice-capitão então diz: nós, da terceira unidade, conseguimos algumas novas informações sobre o número 9. Indo direto ao ponto, o cataclismo do número 9 é algo que nem mesmo a primeira divisão conseguirá lidar. O número 10, sob nossa custódia, fez uma grande revelação. Ele disse que foi criado pelo número 9. Todos ali ficam surpresos com essa informação. Jura pergunta: quer dizer que um kaiju criou aquele monstro de fortitude 9.0? Hoshina continua: o kaiju número 9 é o primeiro espécime capaz de criar outros kaijus extremamente poderosos. Ele ainda disse: eu sou um protótipo, quero muito lutar contra os produtos finais que nasceram depois de mim. Hoshina falava: uma fortitude 9.0 era um protótipo. Atualmente, as estimativas dizem que a capacidade do Japão em lidar com kaijus numerados simultâneos seja de no máximo 5. E esse número ainda fica menor se kaijus com fortitude 9.5 entrassem na equação. Supondo que o número 9 esteja superando em muito esse número, o que acham que vai acontecer? Se não deixarmos as nossas diferenças de lado e cooperarmos, esta nação será destruída. Nesse momento vemos o kaiju número 9, que está na forma do diretor Shinomiya. Em seu covil existem dezenas de casulos de kaijus poderosos, que estão prestes a nascer. Jugo fica surpreso, então ele é um kaiju que consegue criar outros tipos dele. É difícil de acreditar, alguma chance do número 10 estar mentindo. Hoshina fala que é possível, porém olhando os dados, o número de ataques de kaijus nos últimos anos, o surgimento de novos tipos, junto com o aumento da fortitude média, tudo bate com o que o número 10 disse. E como vocês já estão cientes, ainda não sabemos muito sobre como eles surgem, mas estudos recentes apontam que a enorme energia e impacto gerados por algumas falhas geológicas afetam várias substâncias no subterrâneo, tais como plantas e animais próximos, criando kaijus. O número 9 deve se aproveitar desse fenômeno para aumentar os seus números. Eiji Hasegawa pergunta se eles possuem uma localização, e Hoshina responde: como se movimenta bastante e muda de forma, seu paradeiro é desconhecido, mas se procurarmos por fontes de energia grandes, o bastante para criar vários daikaijus, o local mais provável seria próximo à divisa da placa das Filipinas e Eurásia, uma área impossível para humanos acessarem. Jugo diz que essa é uma área ampla, seria anos para achá-lo, e Jura fica indignada. Então não temos outra opção, a não ser deixar que ele haja primeiro. Mina fala que o número 10 afirma que o número 9 pode acessar as memórias dos humanos que ele assimilou. Logo, ele pode ter usado as memórias do diretor para saber sobre a capacidade da tropa. Hoshina completa: em suma, nos próximos meses, até o número 9 fazer o seu ataque, vamos depender de toda a nossa habilidade de sermos imprevisíveis. Temos soldados que ainda não foram incorporados à nossa tropa principal. Logo, estão fora do conhecimento dele. Eles são jovens e sem experiência, mas por isso possuem o maior potencial nesse curto período de tempo. A evolução desses jovens talentos é a chave para o nosso sucesso. Mina dizia: porém o elemento mais importante no momento é a arma suprema que continua adormecida. Temos que treinar o usuário compatível com a arma número 6. A sexta arma numerada, aquela conhecida como a mais forte e perigosa de todas. Colocar o antigo rei dos kaijus para lutar contra o atual. Jura fica surpresa por terem achado alguém compatível. Hoshina fala que a amostra celular de um novato está dando sinais de sincronia com o número 6. Ele não vem de uma faculdade de eliminação e apenas obteve notas médias no recrutamento. Provavelmente não deve ter chamado muita atenção das outras divisões. Seu nome é... E naquele momento somos levados ao campo de batalha. Vemos um kaiju correndo na direção dos soldados. E Haru estava entre eles. E alguém grita para ele se abaixar. O kaiju então recebe vários disparos e tem seu corpo completamente destruído. Quem fez isso foi Reno Ichikawa, um jovem talento que vem evoluindo muito rapidamente e é compatível com o número 6.
Está gostando do vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, isso ajuda demais, mas agora bora voltar para a história. Somos levados até as memórias do passado. A capitã Shinomiya perguntava qual é a situação e os soldados respondem: nossa unidade de artilharia continua atacando, já abatemos 3 Yojus, mas o Honju ainda está intacto. Shinomiya parabeniza eles pelo trabalho. Aquele kaiju à frente é o número 6. Ele é gigantesco, é como se fosse o rei dos kaijus. Voltando ao presente, vemos o capitão Jugo que dizia: Reno Ichikawa, é ele o candidato a utilizar o número 6. Nos deram um garoto bem problemático para cuidar, Touko. Touko estava brava porque o capitão estava bebendo em serviço. Ele pede um desconto, já que a responsabilidade está o esmagando. Posso te garantir que eu tô aflito. Kaiju número 6, além de uma fortitude de 9.6, ele causou um cataclismo no qual liderou incontáveis Honjus. Sob o comando da capitã Hikari Shinomiya, a 2ª divisão o interceptou em Odawara. Com o apoio da 1ª divisão, que veio logo após, a ameaça foi eliminada ao custo de muitas vidas. Junto com a Hara nevasta em Odawara, até hoje, aquele monstro está marcado na memória das pessoas como um símbolo de desespero, e agora pretendemos empurrá-lo a um garoto. Touko tira o copo da mão do capitão e não deixa ele beber, mesmo depois do seu monólogo. E naquele momento, um soldado chega ali avisando que Reno Ichikawa estava pronto. Vemos Reno com um tipo de armadura em seus braços. O teste de compatibilidade irá começar. Reno se lembra de quando encontrou o capitão Jugo e ficou sabendo que iria utilizar a arma número 6. O capitão pergunta se ele entende o que eram as armas numeradas, e o garoto sabia da existência, mas nunca tinha visto uma. Jugo então explica: as armas numeradas são poderosas o suficiente para derrotar um Daikaiju por conta própria, mas devido aos desgastes ao corpo e ao aumento do tempo na linha de frente, metade de seus usuários morrem antes mesmo de se aposentar. Entre elas é dito que a número 6 é a mais forte e perigosa. Entendo ser inadequado para um membro da tropa que jurou proteger o país, mas vou ser franco, acho que deve recusar essa proposta. Voltando ao presente, Reno dizia em pensamentos sobre o que o senpai foi aceito na tropa como o kaiju número 8. Mas nesse caso, como fica o sonho dele? Quem é que vai salvá-lo? Reno se lembra de Kafka e diz: Capitão Ogata, comece o teste, por favor. O capitão gostava do olhar de Reno e assim inicia a arma numerada 6. Reno sente uma forte pressão e diz: mesmo que seja só nos braços, é como se drenasse a minha energia. Não vou desistir. Jugo pede para Touko preparar uma maca, e nesse momento Reno vê o gigantesco Kaiju 6 em sua mente. Ele se pergunta o que é isso e rapidamente perde a consciência. Ao abrir os olhos, ele entende. É isso que o Kafka enfrenta o tempo todo. Reno estava na enfermaria e Hikaru foi vê-lo. Ele pergunta se foi compatível com o número 6. Ao lado estava o capitão que pergunta: agora você entende, o terror de uma arma numerada foram apenas partes e ainda assim acabou com você. Pode imaginar como seria se fosse no corpo inteiro. Reno fica surpreso. O capitão volta a dizer para ele recusar aquela proposta. Porém, seriamente, o garoto fala que vai conseguir. Jugo vê que Reno não vai mudar de ideia. Indo para a linha de frente com o número 6, é provável que ele acabe morrendo muito em breve. Mas parece que ele não vai me ouvir. Você vai passar por um mês de teste e depois ainda vai ter que eliminar um kaiju. Eu vou determinar se você é apto a usar o número 6 em batalha. Hikaru e Reno ficam surpresos. Posteriormente, Hikaru pensava: quando Reno falhou no teste, parte de mim sentiu alívio. Eu não presto, ficar só pensando não muda nada. Eu não vou ficar para trás, só me observe, Reno. Nesse momento vemos que os perímetros dos distritos M ao R foram fechados. Todos os civis, no raio de 5 km, foram evacuados. Perímetros de A até N também foram fechados. Vemos vários tanques do exército mirando um kaiju gigante. Todos os kaijus estão contidos na área de eliminação. Jugo diz que foi um bom trabalho. Ichikawa, como vão as coisas? Está pronto? Não havia nenhuma alteração nas ondas cerebrais e as células do número 6 estavam estáveis. Reno estava utilizando o traje completo do número 6 e diz que estava pronto. Hikaru fica surpreso, ele ainda não foi nem liberado, mas dá para sentir o ar gélido emitido só de ficar perto. O capitão Jugo, observando, dizia: quem diria que ele atingiu as condições para lutar em apenas um mês? Usei até o truque de dar uma missão que era impossível, como choque de realidade.
Touko responde: se fosse numa empresa, isso seria assédio moral. Os dados da terceira divisão mostram que ele teve uma melhora anormal após se alistar, e mesmo ele liberando menos poder que a Kikoru Shinomiya, a sua velocidade de evolução foi superior à dela. Jugo conclui: então é isso, o que chamam de prodígio. Mesmo assim, em uma luta real, as coisas nunca vão como planejado. Ichikawa, você vai eliminar o Honju com seu pelotão. Um kaiju toupeira tipo 6.7. Após surgir em 1967, ele volta a cada 5 anos. Fortitude 6.4. Posso derrotar ele sozinho, caso você fale. É hora de provar que é digno de utilizar o número 6. Mostre do que é capaz. Reno avança, aquela é a operação de eliminação na passagem Bung-Togi. Hikaru fica surpreso com a velocidade de seu amigo. Por isso, ativa a liberação total para tentar alcançá-lo. Ele não vai ficar para trás. Reno se lembrava das palavras do capitão. As armas numeradas têm um impacto enorme no corpo. 10 minutos, esse é o limite que estou lhe dando para o seu teste. É uma corrida contra o tempo. Não posso perder nem um segundo sequer. Reno acaba encontrando um Yojo. Ele pensa em desviar, mas de repente o poder do traje começa a congelar o chão. Reno não conseguia controlar o frio. O kaiju avança e ele consegue desviar do primeiro ataque, mas o segundo ataque iria atingi-lo. Porém, nesse momento, Hikaru aparece. Ele acerta vários tiros no kaiju. Ele salva seu amigo e sua confiança na sua força retorna. De repente, um Yojo se aproxima para atacá-lo, mas dessa vez é Reno quem o salva. Hikaru fica surpreso com a potência do tiro disparado por seu amigo. Aquela bala também tinha um poder congelante. Reno estava em cima de uma árvore e se lembra do treinamento. Ele usa o frio para se segurar na árvore com os pés e assim efetua um poderoso disparo de gelo nas costas do kaiju. O núcleo do monstro é congelado e seu corpo é destruído. Hikaru estava surpreso e abaixa sua guarda. Os outros soldados gritam para ele acordar. Tinha um kaiju logo atrás dele. Reno então avança rapidamente devido ao poder do número 6. Ele se coloca na frente de seu amigo e diz: obrigado, Hikaru, por me ajudar a esfriar a cabeça. Ele dispara vários tiros de gelo, acertando o monstro e o congelando por completo. Reno dizia: eu vou cuidar de tudo. E assustado, Hikaru fala em pensamentos: não me deixe para trás, Reno. Após Iharu presenciar o grande poder de Reno com o traje de kaiju, ele lembra de seu passado. Furushia Iharu sempre estava em primeiro lugar nos testes. As pessoas diziam: competir com ele é inútil. Até em uma faculdade de eliminação ele ficaria no topo. No curso técnico, ele era imbatível, conseguia absorver o conteúdo completo. Seu corpo ficava mais forte a cada treino. Seu potencial não parecia ter limites e mal podia esperar para ver o quão forte iria ficar. Iharu dizia: Mina Ashiro, Gen Narumi, Isao Shinomiya. Achei que seria do nível deles, não tinha dúvidas. Porém agora, vemos Iharu se esquivando do ataque de um kaiju. Ele se pergunta por que não conseguia eliminar aqueles Yojos com um golpe. De repente, o monstro fica na frente de Iharu e o garoto se assusta. E ao ser atingido por um golpe daquele monstro, Furuhashi é jogado para trás. O capitão fala que eles devem ficar de olho neste garoto também. E a vice-capitã diz que eles podem intervir a qualquer momento. Os outros soldados diziam: não exagere, Furuhashi, em alguns casos é melhor recuar. O garoto pensa que agora é patético. Tudo começou a dar errado quando ele entrou na tropa. Suas notas se recusam a aumentar. Rodeado de pessoas com muito talento, eu era lembrado todos os dias que não sou um deles. Me esforcei mais e mais, mas o abismo entre nós crescia cada vez mais. E foi aí que um monstro surgiu. Iharu se lembra de ver Reno Ichikawa o passando em uma corrida. Ele atravessou por fora do seu campo de visão. De repente, Iharu escuta que Ichikawa entrou em combate com o Honju e os cientistas liberam a força total do traje. O poder de combate que Reno consegue acessar é de 43%. Um intenso poder passa por seu traje e então ele se prepara para avançar contra aquele monstro gigante. O kaiju ataca Reno, porém o garoto consegue se esquivar. Ele coloca sua mão no braço do kaiju e assim começa a congelar aquele monstro. O braço do kaiju é congelado a partir do momento que Reno avança na direção de sua cabeça. O monstro rugia e Reno salta. Todos acham aquilo incrível, porém o garoto dizia em pensamentos: isso não é nada bom. A pele dele é mais grossa e se regenera mais rápido que os Yojus.
nesse meu estado atual, não vai dar para alcançar o núcleo, mas preciso de mais poder. De repente todos se surpreendem, seu poder de combate liberado subiu para 46%. Ele está evoluindo durante a batalha. O capitão fica surpreso. Reno sobe em uma montanha e mira no kaiju gigante. Ele então efetua um poderoso disparo congelante que atinge o kaiju em cheio. Iharu observava surpreso, porém ele ainda não conseguiu derrotar o kaiju. Reno então diz: preciso liberar mais poder. Seu poder sobe novamente, agora para 51%. Eles ficam preocupados e perguntam se ele iria aguentar. Reno estava com os olhos vidrados e veias em seu rosto, mas ele dizia: eu estou bem. Na verdade, minha mente nunca ficou tão limpa. Todos ali ficam assustados e o capitão fala que isso é ruim. O poder liberado não para de subir e Reno avança mais uma vez. De repente o kaiju começa a se transformar. Ele estava mudando de forma. O capitão percebe que aquele monstro estava indo com tudo. E Reno estava com um forte desejo de ficar mais forte. Assim tanto o Iharu quanto o Kafka não precisariam ter se ferido. De repente algo acontece com a perna de Reno, seus olhos sangravam, o kaiju dispara um poderoso raio em sua direção, a panturrilha do garoto começa a doer, mas mesmo assim ele salta para desviar daquele ataque. Uma grande explosão acontece e o garoto estava ainda mais rápido, as costas do kaiju são atingidas por vários disparos de Reno, ele sobe em cima do monstro e atira várias vezes nas suas costas. Reno Ichikawa conseguiu destruir o uni-órgão do inimigo, a vice-capitã diz que ele é forte demais, porém sua pressão arterial estava subindo e ele estava com lesões musculares em 6 regiões do corpo e está indo além do que o seu corpo aguenta. Nesse ritmo, seu corpo não vai conseguir suportar. O número 6 deve estar fazendo ele perder o controle. O capitão responde que não, é só ele mesmo. Este é o verdadeiro Ichikawa. Quando se usa uma arma numerada, as células de energia do Daikaiju influenciam o usuário, causando anormalidades em sua atividade cerebral, aumentando o número total de neurotransmissões e a velocidade das sinapses. Com isso, suas ânsias e desejos são trazidos à tona, mas dependendo da pessoa, esses tais impulsos também podem destruir o seu corpo. Os cientistas falam que isso é inédito em um treinamento. O capitão revela que por isso o combate real é assustador. A pressão mental é tão grande que leva a casos inesperados como este. Além disso, essa arma numerada é baseada no Kaiju número 6, um dos mais poderosos que já existiu. Então creio que o efeito dela no usuário seja maior do que as outras. Ichikawa, se você não conseguir se controlar, não vou permitir a utilização desta arma. Enquanto isso, na cabeça de Reno, ele se cobrava dizendo que devia fazer aquilo. Tudo estava desmoronando em sua mente e ele se pergunta o porquê disso. Seu corpo inteiro dói e ele não consegue controlar seus pensamentos. O garoto fala que precisa de mais poder e sua mente começa a ser corrompida enquanto ele chorava. Voltando à realidade, vemos que Reno ativa o poder de gelo do traje em todas as direções. O grande ataque de gelo vai até o kaiju que se levanta. Ele congelou tudo em um raio de 50 metros e estava atacando toda forma de vida. Não dava para ajudar agora. O capitão percebe que Reno estava negando ajuda. Seu senso de responsabilidade é surreal. Ele atinge vários disparos no kaiju gigante novamente. 35% do Honju foi congelado. O dano está superando a regeneração. Mas foram detectadas também lesões musculares em 15 regiões e 4 fraturas em Reno. Ele não pode mais continuar com isso. O capitão observa o garoto que salta na direção do inimigo. Porém, com o impacto, a perna de Reno acaba se quebrando. Ele olha para trás, mas seus olhos estavam brancos. Era uma fratura na tíbia esquerda. Ele está no limite. O capitão fecha seus olhos e diz: Ichikawa, já chega, garoto. Os olhos de Reno estavam cheios de lágrimas. Iremos assumir a eliminação agora. Touko, fique a cargo do resgate. Em sua mente, Reno pedia para esperar. Ele vai perder de novo. Sou tão fraco, eu não consigo salvar ninguém. E de repente, quem aparece ali correndo é Iharu. Ele quebra todo o gelo e grita o nome de seu amigo. O capitão pergunta o que ele estava fazendo ali. E Iharu responde: espere, capitão Ogata. Por favor, dê mais tempo para mim e o Reno. O capitão diz que a área não era segura e que ele deveria sair dali. Vemos então Iharu se esquivando das estacas de gelo que surgiram uma após a outra, devido ao poder descontrolado do kaiju número 6.
O capitão fica surpreso e pergunta quanto poder liberado o Iharu tinha. Touko responde que era 24%. Ele fica surpreso, afinal esse jovem tem um ótimo desempenho. Todos acham Iharu incrível, sempre pensa nos outros e se esforça bastante. É tão incrível que chega a dar inveja. Iharu tenta alcançar Reno, porém o gelo o cerca. Ele estava sangrando, mas consegue ver Ichikawa entre as estacas de gelo. Iharu quebra aquele gelo com as próprias mãos e grita: "Eu juro que ele vai conseguir, não é mesmo, Reno?" Iharu chega para salvar o seu amigo e chorando Reno consegue vê-lo em sua mente. O garoto volta a si naquela hora. Iharu coloca ele nas costas e começa a correr. Reno pergunta por que ele estava fazendo isso e o garoto responde: "Até que enfim você acordou. Certo, então me escuta. O capitão nos deu um tempo e nossos veteranos atraíram a atenção do Honjo. Você vai derrotar o Honjo e ganhar o direito de usar a arma número 6. Vou expor o núcleo para você dar o último disparo." Reno diz que seu amigo vai ficar em perigo. Iharu então para de repente e dá uma cabeçada em Ichikawa. Ele pede para não ser subestimado. "Você tenta fazer tudo sozinho, mas eu sou o mais velho, então só cala a boca e deixa isso comigo." Reno fala que Iharu é mesmo incrível. Sempre que ele se desespera, é Iharu que o ajuda. "Tudo bem, estou contando com você." O garoto sorri e pede para Reno ficar atento. A operação de eliminação foi prorrogada. Vamos começar. Iharu avança para enfrentar o Kaiju, enquanto Reno é deixado em um local estratégico. Os oficiais diziam: o padrão das suas ondas cerebrais se estabilizaram. Ele voltou ao normal, porém seu corpo está acabado. Não pode continuar lutando. Teremos que expor o núcleo ou chegar mais próximo, sem a ajuda dele. Mas com os 24% de poder liberado do Furuhashi, não sei se isso é possível. Iharu acerta um disparo elétrico no braço do Kaiju. O capitão percebe algo e diz que isso é muito mais do que 24%. Ele pede para monitorarem novamente e os cientistas ficam surpresos ao ver que agora ele estava utilizando 41% do poder. Todos ficam surpresos e Iharu avança, mais veloz do que nunca. Porém, nesse momento, seu poder cai para 22%. Ele então se esconde, mas o Kaiju começa a atacar com a cauda. Iharu ativa seu poder e salta. Nesse momento, ele atinge 42% e depois diminui novamente. Seu poder é muito instável e Touko dizia: "Parece que o poder liberado atinge um pico sempre que ele entra na zona. Me lembra alguém?" O capitão responde que sim, ele não esperava por isso. Talvez ele seja do mesmo tipo que eu. E também os números dele, nessas horas, são iguais ao Ichikawa. Se nós ensinarmos a usar esse poder, ele viraria um monstro. Iharu lutava ferozmente contra o Kaiju e dizia: "Eu nunca fui um prodígio e o papel de herói nunca foi o meu." Ele se lembra de Reno, da Capitã Minado, do Capitão Narumi e do diretor Isao. Iharu tem uma visão e falava: "Sei que esse caminho também vai me levar a uma parede, mas mesmo assim eu vou bater e continuar batendo." Ele quebra aquela parede que estava na sua mente até arrebentar os próprios punhos. E voltando à realidade, vemos o Kaiju gigante sendo atingido por vários disparos. Esse é Iharu. Seu olho estava sangrando e ele falava: "Vão na frente, esperem por mim." Os oficiais se surpreendem. Furuhashi está superaquecendo, ele está no limite. E o garoto, nesse momento, dispara um forte poder elétrico nas costas do Kaiju. Ele ataca a área que estava com gelo e expõe o núcleo. Iharu grita para Reno, que já estava preparado, se concentrando para o disparo final. Ele então dispara sua bala de gelo, cheia de poder, vindo do traje do Kaiju número 6. A bala congelante então transpassa o Kaiju gigante e destrói o seu núcleo. O Capitão Ogata se lembra de seu passado, quando ele era jovem. A jovem Hikari dizia: "Ogata, olha só, disseram que minhas células são compatíveis com o número 4. O teste é amanhã, e se tudo der certo." Ogata nesse momento fica surpreso, e Hikari continua: "Vou poder derrotar kaijus ainda mais fortes do que os que já derrotamos, e reduzir o dano colateral aqui da nossa jurisdição. Você acha que eu consigo?" Essa era sua pergunta para Ogata, que ao lembrar disso dizia: "Se eu pudesse ver o futuro, iria me opor a essa ideia. Talvez você ainda estivesse aqui agora, viva e sorrindo." Porém, naquela época, ele respondeu: "Mas é claro, tenho certeza que sim." Ogata observa o momento em que Reno derrotou o Kaiju. O oficial Ichikawa conseguiu. E ao olhar para o lado, ele observa Iharu correndo na sua direção em alta velocidade. Ele toca a mão de Reno e ambos comemoram a vitória, ao lado de todo o esquadrão. Ogata fala que foi incrível: "Eu não pude te impedir e nem lutar ao seu lado na hora certa, mas vocês podem alterar o futuro à vontade." Ogata começa a chorar e diz:
Touko, a juventude é mesmo incrível, não é? A vice-capitã se afasta dele e dizia que qualquer um faria isso se seu superior começasse a chorar. Ogata enxuga suas lágrimas e diz que Ichikawa passou no teste e de agora em diante parte do futuro da nossa nação está em suas mãos. Ichikawa olha para Iharu surpreso. Ele abaixa a cabeça emocionado e agradece ao capitão. Touko pergunta se ele tem certeza o perigo de sacrificar a si mesmo pelo sentimento de responsabilidade. Não queria alertá-lo sobre isso. Ele responde que sim, mas está tudo bem agora. Furuhashi deu recado por mim. O sermão de um velho como eu não faria muito sentido. Somos levados até a base Tachikawa em Tóquio. Mina atende o telefone e diz: bom trabalho, capitão Ogata. Reno Ichikawa, qual o seu veredito? Ogata responde: é um rapaz cabeça dura, inflexível e perigoso, mas que tem o apoio de seus companheiros. Ele é digno do número 6. Mina responde: que bom, eu não quero que ele morra. Você é o mais cético no uso de armas numeradas, então queria sua opinião. Ogata responde: quer mesmo matar esse velho, não é? Isso é muita coincidência. Alguém que é compatível com o número 6 e um rapaz como eu surgindo ao mesmo tempo. A Shiro ensinarei tudo que eu puder para eles. Vou torná-los soldados de tirar o fôlego. Esse é o meu dever como último sobrevivente. É o meu destino. Ogata olha uma foto de seu antigo esquadrão, de quando ele era jovem. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei para apoiar o canal. Mas voltando para a história, os membros mais jovens da tropa logo souberam do início do treino de Reno, sendo o primeiro compatível com a arma número 6. Kafka, ao saber disso, fica surpreso. Não pode ser, Ichikawa vai usar uma arma numerada para enfrentar o número 9, é muito perigoso. Porém, de repente, Kikoru Shinomiya bate na sua cabeça e diz: você ainda não entendeu? Lembra do que falei antes? Não nos subestime. O Reno é um soldado também. Não é hora de nos preocuparmos. Temos que focar no que vem a seguir. Kafka fica surpreso e sorrindo a garota pensava: se o Reno ficar mais forte, só preciso superar ele. A noite chega e vemos Kafka correndo um pouco. Ele se lembra das palavras de Shinomiya e diz: ela tá certa, o Ichikawa é incrível, todo o seu esforço está sendo reconhecido, mas e quanto a mim? Consegui alguma coisa sozinho? Protegi alguém usando a minha própria força? Não é de mim que eles precisam, é do Kaiju número 8. Alguém observava Kafka e diz: você tá muito triste. O velhote se surpreende e, ao olhar para o lado, nota que aquele era o vice-capitão Soshiro Hoshina, que dizia: se você continuar assim, pode dizer adeus à chance de tomar meu lugar ao lado da capitã Mina. Hoshina se levanta, mas antes que Kafka pudesse falar algo, ele avança e coloca uma de suas lâminas no pescoço dele. Kafka soa frio e cai no chão. De repente o vice-capitão dizia: agora me sinto melhor, estamos quites. É sua punição por esconder sua verdadeira identidade. O susto foi a minha vingança. Hoshina mostra que aquelas lâminas eram de borracha e Kafka, chorando, dizia: vice-capitão, eu quero me desculpar. Hoshina o enforca e grita: eu acabei de falar que estamos quites, odeio esse papo meloso. E tem uma coisa, obrigado por salvar a 3ª divisão. E não agradeço ao Kaiju número 8, mas sim à pessoa que se transformou nele, apesar dos riscos, a você, Kafka. Eu li o relatório sobre seu corpo. Se você continuar se transformando, pode não conseguir mais voltar. Então eu derrotarei o número 9. Não se transforme novamente. Siga sua vida como quiser, no ritmo que achar melhor. Só vim até aqui para te dizer isso. Kafka começa a chorar e diz: é verdade, eu quase me esqueci. Ele é rígido, mas sempre foi o mais bondoso de todos. Muito obrigado, senhor, mas eu não posso fazer isso. Também quero ser reconhecido por minhas habilidades, pelo Ichikawa e pela Mina, e por você, vice-capitão. Mas só isso não basta. É muito frustrante. Sozinho eu não consigo proteger ninguém. Não quero mais ver os meus companheiros chorando. Por isso eu vou me tornar o número 8 e continuar lutando. Hoshina fica surpreso e vê as lágrimas nos olhos de Kafka. Ele dizia: já era de se esperar. Esse é o maluco que se transformou em uma hora daquelas. Não importa que desastres o esperem. Quando for preciso, ele não vai hesitar em salvar alguém. Nesse caso, só há uma coisa a fazer. Se não tem outro jeito, é melhor aprimorá-lo. Venha comigo, eu vou te ensinar. O treinamento de Kafka com o vice-capitão está prestes a começar. Após a morte de Isao Shinomiya, a tropa se prepara para enfrentar o Kaiju número 9. Entre eles, Reno Ichikawa assume um desafio mortal: dominar o traje do lendário Kaiju número 6.
Ele então ultrapassa todos os seus limites e consegue obter esse poder. Junto com Iharu, Reno será treinado pelo capitão Jugo Ogata, enquanto Kafka irá começar seu treinamento com o vice-capitão Hoshina. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 10 da segunda temporada de Kaiju número 8. Já vai clicando em hypar o vídeo para ajudar o canal e não se esqueça de deixar o like, mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. O vice-capitão Hoshina leva Kafka até um certo lugar. Ao chegar lá, ele fica surpreso. Ali é o santuário Ryunei, o lugar onde eles honram todos aqueles que morreram lutando contra os kaijus desde o período Edo. Os ancestrais de Hoshina estão ali também. Ele pergunta se Kafka já ouviu falar do Daikaiju da era Meireki. O homem responde que sim. Em 1657, esse kaiju reduziu Kanto e grande parte de Edo a cinzas. Esse desastre consta até mesmo nos livros didáticos. Naquela época, eles enfrentavam kaijus de maneira muito primitiva. Até então, a maior batalha já travada foi neste local, com o maior número de fatalidades de guerreiros da história. E é claro, quando eles morreram também, virão para este lugar. Soshiro Hoshina pergunta se isso não deixa o Kafka um pouco animado. O homem engole seco e Hoshina retira seu casaco. O vice-capitão pede para Kafka atacá-lo com força total. O homem pergunta se eles irão treinar ali mesmo. E Hoshina responde que irá ensiná-lo a lutar, sem traje, sem o número 8. Uma disputa mano a mano. Ele quer ver o quanto Kafka cresceu. Isso surpreende ele, e fechando seu punho, o homem sorri dizendo: já que você insiste, não pegarei leve. Hoshina fala que a ideia é essa mesmo, e estava à noite naquele templo. Os dois guerreiros da tropa de defesa se encaram. Kafka se aproximava lentamente, mas Hoshina estava tranquilo. Ele sorri e chama Kafka para o combate. O hospedeiro do Kaiju número 8 ataca com um soco, mas Hoshina se esquiva. Kafka então inicia uma sequência de ataques, porém o vice-capitão conseguia se esquivar de cada um deles. Como esperado de Soshiro Hoshina, Kafka acreditava que ele não tem nenhuma chance, porém mesmo assim ele não desiste. Mas naquele momento, Hoshina acerta um soco em seu queixo. Kafka perde a consciência momentaneamente, mas ele se segura para não cair. Ele não se dá por vencido. Ele também adquiriu muita experiência desde que deixou a terceira divisão. Ele não vai parar até o vice-capitão ver todo o seu progresso, o fruto de seus treinamentos, o que ele aprendeu em combate. Kafka tenta acertar Hoshina mais uma vez, porém ele não consegue. O vice-capitão sempre contra-ataca e acerta os golpes em Kafka, porém ele não cai e estava disposto a mostrar para seu superior toda a sua evolução. Após receber um soco na barriga, Kafka avança novamente, porém dessa vez Hoshina acerta um poderoso soco na sua cara. Ele começa a cair e em pensamentos dizia: não dá, nada funciona, sem se transformar, ele realmente não consegue. Quando ele estava prestes a desistir, Hoshina chama por seu nome: Kafka, você ficou bem mais forte. Aquilo dá forças para Kafka continuar. Ele fica surpreso e começa a atacar novamente. Hoshina se defende e diz: o seu corpo e seus movimentos mostram que você se esforçou todos os dias. Pelo visto, trabalhou duro desde Ariake. Mesmo assim, não é o suficiente. Hoshina avança e acerta um soco poderoso na barriga de Kafka. Ele segura sua barriga e começa a passar mal. Hoshina, porém, avança novamente. Kafka percebe que vem outro soco para então acertá-lo. Ele tem que aguentar e voltar a atacar. Kafka tenta se preparar para defender, porém Hoshina apenas encosta em seu braço. Ele dizia: mesmo o golpe de antes, você tem esse péssimo hábito de confiar na força e na regeneração do número 8. Se continuar se descuidando assim, logo você vai morrer e se juntar aos outros que estão aqui. Kafka abre sua guarda. E ao se lembrar que essa é a mesma defesa que ele utilizou para se defender do ataque de Hoshina em sua primeira luta. Nesse momento, o vice-capitão acerta um poderoso golpe no estômago de Kafka. O homem também reconhece aquele ataque, é o mesmo que o diretor Isao Shinomiya utilizou contra ele. Kafka é jogado para trás e cai no chão, e Hoshina diz que esse foi o estilo da tropa. Técnica de combate é um estilo corpo a corpo baseado nas várias táticas de contenção de kaijus. O método aperfeiçoado pelo próprio diretor Isao Shinomiya.
Kafka fica surpreso ao saber daquilo, e Hoshina dizia: como você não consegue liberar o poder de combate do seu traje, não tem por que te ensinar a usar armas. Então eu vou cravar esse estilo de luta no seu corpo. Já que não pode parar de se transformar, precisa ficar mais forte para reduzir o tempo como número 8. Viver nesse país significa ter que lidar com kaijus e com toda a destruição que eles causam. O número 9 não é o único, então lute para ter um futuro além dele. Seja forte, fique vivo e venha tentar roubar o meu lugar ao lado da Capitã Ashiro. O seu próprio poder vai criar o caminho para você. Kafka, ao ouvir aquilo, fica emocionado. Seus olhos se enchem de lágrimas e ele responde que fará isso. Hoshina sorri, mas de repente começa a enforcar o Kafka. Que papo é esse? Já tá cantando vitória antes do tempo? Jamais vou ceder meu posto, ouviu? Kafka responde: mas foi você que me disse para roubá-lo. Hoshina fala que eles devem voltar antes do toque de recolher. Kafka percebe que precisa ficar mais forte. Ele focou tanto em controlar o número 8 que esqueceu o que realmente importava. Ele também tem que ficar mais forte. Kafka sai do templo e na porta se curva fazendo uma saudação. Porém naquele momento ele se assusta. À sua frente aparece um samurai em meio à névoa. Ele carrega uma lança e olhava para o Kafka. O homem se pergunta quem é aquele. Porém, de repente, Hoshina o chama e aquela visão desaparece. O vice-capitão pergunta o que ele estava olhando. Eles devem ir embora. Kafka concorda, mas não consegue parar de se perguntar o que era aquilo. O que foi isso que ele viu? E está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e clicar em hypar. Mas voltando para a história, no outro dia de manhã, Kafka estava treinando intensamente. Aqueles exercícios são difíceis. Ele se lembra de Hoshina que disse: a base das técnicas da tropa é a parte inferior do corpo. Você tem que transferir o poder gerado nela até os seus punhos. Primeiro se acostume aos passos básicos. Eu irei até Ariake 2 vezes por semana para checar seu progresso. Se matar um treino que seja, vou saber na hora. Ao lembrar dessas palavras, Kafka acaba sentindo uma cãibra e começa a rolar no chão. Kikoru chega ali e pergunta: esse é o estilo de combate da tropa? Já que você não consegue utilizar armas, é a escolha perfeita. Kafka diz que ela é ridícula. Isso dá um trabalho danado. Ela deveria tentar para ver. Porém Kikoru sabe bem. Isso porque o seu pai fazia esse treino todos os dias. Kafka entende, então o diretor fazia isso também. Nesse caso, ele terá que se esforçar ainda mais. Kikoru percebe que Kafka acabou se animando. Ela gostou de ver. A garota trouxe um presente para ele. O vice-capitão Hasegawa pediu para devolver para Kafka o seu celular. Kafka fica surpreso. Esse era o seu celular que foi confiscado. Ele podia voltar a usar. Kikoru fala para ele tentar fazer algumas ligações. Ela acha que ele ainda não falou com eles, com o pessoal da 3ª divisão. Kafka vai para seu quarto. Ele fica pensativo. Será que deve falar com eles? Como Kikoru espera que ele faça isso? Depois de tudo o que aconteceu, quando ele foi preso, isso já fazem 2 meses. O que será que eles pensam do Kafka, agora que sabem que ele é o número 8? Ele então liga seu celular depois de recarregá-lo, e de repente surge uma notificação. Após essas, surgem dezenas de outras notificações. Ele fica assustado, se perguntando o que era aquilo. Afinal, as notificações não param. São 503 mensagens. Kafka não sabe como isso é possível. Ele se pergunta se deve abri-las, porém ele escondeu esse segredo por muito tempo. Ele imagina que irá abrir as mensagens e lá estará escrito: seu falso, fique longe de mim, que medo, mas que decepção e tudo mais. Kafka estava com medo, mas de repente seu celular começa a tocar. Era Reno Ichikawa, o seu melhor amigo. Kafka fica nervoso e aperta o botão, porém rapidamente ele percebe que recusou a ligação de Reno sem querer. Agora vai ficar um climão entre eles. Kafka diz que realmente não vai dar, é melhor deixar para outro dia. Porém de repente o celular toca novamente. Quem estava ligando agora era Iharu Furuhashi. Kafka atende e diz: alô, Iharu? Há quanto tempo? Porém quem estava na outra linha era o Reno. Ele estava na enfermaria se recuperando dos machucados após usar o traje do Kaiju número 6. Reno fica furioso e diz: então você só atende o Iharu? Kafka, ao perceber que quem estava na chamada de vídeo era o Reno, fica extremamente nervoso e grita dizendo que pode explicar. Porém Reno tinha outra reclamação. Qual é a sua de não dar notícias por quase 2 meses? Mesmo sem o celular, você podia ter dado um jeito. Kafka soa frio e tenta dizer que não dava, mas Reno pergunta se ao menos ele tentou. Parece que a Shinomiya que fez todo o trabalho. Ele pergunta se Kafka tinha a mínima ideia do quão preocupados todos estavam. Kafka fica surpreso. Ele diz que sente muito,
muito, as coisas estavam uma bagunça, porém ele para de repente e percebe que apenas estava dando desculpas. Kafka então é sincero e diz que teve receio de não poder mais ser um membro da terceira divisão. Ele achou que todos iriam ficar com medo quando soubessem que ele era o número 8. Ichikawa então entende a preocupação de seu veterano e Haru diz que isso era óbvio, claro que eles estão com medo. Esse poder é 100% kaiju, não tem nada de humano nele. Sendo sincero, dá muito medo. Kafka fecha os olhos, ele sabia disso. Porém, Haru diz que medo e ódio são coisas diferentes. Ele viu Kafka arriscando sua vida para salvar a base. Todos que viram aquilo ainda pensam nele como um amigo velhote. Kafka fica surpreso e se lembra das palavras da Capitã Mina. Aqui na terceira divisão, ninguém te vê como um kaiju ou inimigo. E Haru falava, na real, agora sim eu tô com raiva. Você achou que a gente era desalmado assim? Confie mais na gente. Ichikawa fala para ele não confiar apenas nos dois, mas sim em todos. Eu falei que tinha certeza de sua volta, mas todos tinham. Eu não era o único. Kafka escuta aquelas palavras e o celular acaba descarregando. De repente, Kikoru chega ali chamando por ele. Era hora do treinamento da tarde. Ela pergunta se ele conseguiu falar com o pessoal. Ela queria saber até quando ele vai ficar emburrado. Kafka, porém, diz seriamente: Kikoru, Ichikawa e Haru me chamaram de idiota. E eles têm mesmo razão, eu sou um idiota. Naquele momento, Kafka Ribino começa a chorar e vemos em seu celular várias mensagens de todos os integrantes da terceira divisão. Eles desejavam boa sorte e agradeciam por ele proteger a base, além de dizerem que aguardavam o seu retorno. Kikoru fica surpresa com isso, o velhote não parava de chorar, porém nada disso era novidade para ela, porém agora eles devem treinar. Kafka pergunta novamente se ela acredita que ele é um idiota, mas ela fica nervosa e pede para ele se apressar. Nesse momento vemos o Kaiju número 9. Ele absorveu o diretor Isao Shinomiya. Dentro do Kaiju, vemos a consciência de Isao, dizendo que esse era o seu limite. Ele esteve lutando ali dentro, mas parece que esse é o máximo que pode fazer. Não há mais tempo. Eles estão crescendo e se desenvolvendo de um jeito que eu jamais iria imaginar. O Kaiju número 9 tem total controle de seu corpo, porém Isao ainda conseguia observar por seus olhos os novos Kaijus criados pelo número 9. Um desses Kaijus gigantes aparece na cidade de Numata, prefeitura de Gunma, nas regiões montanhosas. Um cachorro e seu dono, que estavam caçando por ali, se assustam com aquela coisa, enquanto procurava ursos. Aquele membro do clube de caça avistou o gigantesco Kaiju branco brilhante. E de repente vemos o trem parando bruscamente. Isso estava acontecendo na cidade de Ageo, prefeitura de Saitama. O maquinista estava surpreso. Na frente do trem tinha algo em comum. Ele se pergunta o que era aquilo. Às 3h20, na linha Shonan-Shinjuku, vindo de Shinjuku, o maquinista viu um monolito misterioso, composto por várias cabeças, que deu um sorriso macabro antes de subir aos céus. Em Shibuya, Tóquio, um Oni humanoide aparece no meio das pessoas, que começam a correr desesperadamente. Esse kaiju humanoide surgiu no cruzamento próximo à saída da estação Hachiko. Ele andou pela área com calma por 3 minutos e então desapareceu. Em Shigasaki, prefeitura de Kanagawa, vemos 2 surfistas. Eles caminhavam pela praia quando de repente vários peixes começam a cair sobre eles. Eles se perguntam o que estava acontecendo, mas ao olharem para o mar, percebem que após o bizarro fenômeno, onde peixes caíam do céu, um kaiju é visto sugando e comendo peixes do mar, porém ele voltou para as profundezas. Na via expressa Tohoku, prefeitura de Tig, próximo da área de serviços Kamikawachi, motoristas testemunham um kaiju correndo em alta velocidade, competindo com os carros. Ele percorreu cerca de 12 quilômetros antes de desaparecer. E na cidade de Sodegawara, prefeitura de Shiba, tiveram vários casos de tanques de óleo se esvaziando. Cada tanque tinha um furo de 15 centímetros de diâmetro. Na cidade de Hokuto, prefeitura de Yamanashi, surgiram crateras enormes que parecem ter sido causadas por fortes impactos. Elas foram descobertas por alpinistas, mas ainda não se sabe se é obra de kaijus ou então meteoritos. Somos levados até a base naval de Ariake. Vemos os membros da tropa de defesa discutindo. Juzo Nojizaka estava furioso. Ele pergunta o que diabos era aquilo. São mais de 14 casos sem solução desde o mês passado. Já é algo sem precedentes. A única coisa em comum é que o kaiju sumiu logo antes da tropa chegar. Está claro que possui inteligência maior que a média.
Roshina diz que esse deve ser o anúncio do cataclismo do Kaiju número 9. Eles se perguntam se estava assim tão próximo. Se isso for verdade, nesse ritmo de produção de Kaijus do número 9, supera demais o que o número 10 disse. Keiji Itami, que é o novo diretor da Tropa de Defesa, dizia: temos que preparar as contramedidas. Roshina, nos atualize sobre nosso progresso. O vice-capitão então diz que no atual momento estão descentralizando as funções centrais, preparando fontes de energia reserva, fortificando várias cidades, realizando evacuações prévias e também otimizando a construção de ainda mais abrigos subterrâneos. Eles cogitam impedir ajuda aos outros países, mas devido a vários problemas na convenção de eliminação e o medo de vazar materiais de kaijus, negociações entre os governos dificilmente seriam bem sucedidas em pouco tempo. Como contramedida de eliminação, liberaram o selo do traje número 1 e estão testando a sua compatibilidade com o Capitão Narumi. Há 2 ou mais pessoas compatíveis com o número 3, com o número 5 e número 7. Eles estão debatendo se o melhor é reunir eles em Kanto ou espalhar todos pelo Japão. Keiji Itami diz que podem concentrar o poder total da tropa de defesa, mas se forem vários inimigos, no nível do número 9, que derrotou Izao, ainda não seria o suficiente. Keiji diz em pensamentos que enquanto uma crise dessas acontece, ele só pode ficar sentado esperando. A velhice realmente é frustrante. Vemos novamente a consciência do diretor Izao. Ele diz que sua consciência estava sumindo. Sinto muito, só o que posso fazer agora é confiar todo o resto a vocês, Narumi, Ashiro, jovens soldados e Kafka Ribino. Protejam o futuro, eu conto com vocês. Izao se lembra dos 2 capitães mais fortes da tropa, Minai e Narumi, além de todos os novatos promissores, os esquadrões mais fortes, o Kaiju número 8, e é claro, ele também se lembra de sua filha Kikoro. Porém, após tudo isso, sua consciência desaparece. Enquanto isso, na base naval Ariake, estamos no 13º nível subterrâneo. Kikoro estava séria. Ao seu lado estava o Capitão Narumi, que dizia: vou lutar sério contra você, como prometido. Mas antes, você precisa conquistar essa coisa. Ela já foi ajustada ao seu corpo e suas características. Essa é a arma numerada 4, usada pela Hikari Shinomiya, para acabar com um número incontável de kaijus. Kikoro abaixa a cabeça. Aquele era o traje numerado de sua mãe. Narumi a observa. A garota coloca sua mão no vidro e diz em pensamentos: eu vou vingar a morte do meu pai. Mamãe, me dê a sua força. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal. E no mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.